Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um The Dark Place Podcast. Esse podcast onde a gente coloca luz sobre áreas que normalmente a gente não consegue ver da vida de pessoas que são pessoas absolutamente normais, mas que têm feitos fora da curva, especialmente nas áreas de empreendedorismo, esporte, as artes e por aí vai. Nosso primeiro agradecimento de hoje vai para o Orb 7 Studio, que é onde a gente está. Então, se você é daqui de Curitiba, tem interesse em produzir seu conteúdo, gravar seu podcast, esse lugar aqui é maravilhoso. O pessoal super pode ajudar vocês com toda a parte de produção, equipamentos e etc. Vocês podem conversar com eles porque o preço deles é maravilhoso. Vai ser muito bom para vocês. A gente está com um convidado super especial aqui, mas antes disso, Léo, tudo bem? Pô, tudo bem, né? Bom, pra quem tá escutando a gente de casa, né, não sabe, mas a gente ficou com um hiato aí pra gravar esse podcast faz, acho que 2 semanas que a gente não grava. Então eu tava com saudades de você, Lê. Então, eu também tô com saudades. Muito fofo, né? Tava com saudades. Realmente tá sendo bem bacana essa experiência de gravar aí. Então, tamo de volta, mas pra quem tá de casa, né, a gente foi inteligente e gravou uma gordurinha pra, né, tipo, o pessoal de casa não sentir saudades do episódio. Então, a gente tá gravando aqui nosso 7º episódio da primeira temporada com um convidado super especial, né, amigo de longa data, do Leandro aqui, a gente vai estar contando um pouco. Tô conhecendo hoje, mas já sei um pouco do negócio dele, porque é perto da minha casa, né, pelo menos uma das unidades. Então, ele vai contar um pouco mais da carreira, do mundo da família também, dos esportes. Então, essa mescla, né, de CNPJ com CPF, que eu acredito que não exista muita distinção. Então, a gente está aqui com o Elton, CEO, né, fundador do Verde Mais. Então, muito obrigado por aceitar nosso convite, Elton. E, cara, se apresente um pouco para nós, conte um pouquinho mais de você, mas é um prazer ter você hoje aqui com a gente. Bora lá. Fala, pessoal, tudo bem? Quero, né, agradecer meu amigo Lelê, nessa história aí de longos pedais, essa amizade aí que veio e ficou, né? E também conhecendo hoje o Leonardo, nosso amigo Léo aqui. Então é uma satisfação estar aqui hoje. Eu acho que não é mais um bate-papo entre amigos. Vamos contar algumas histórias, vamos contar alguns desfechos aí do nosso lado profissional, do nosso lado pessoal. E seguimos o fluxo. Massa. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Elton, bom demais ter você. Como você bem disse, a gente sempre fica curioso, né, de como que esse papo vai acontecer. A gente não programa muitas coisas e estou sendo muito honesto falando isso aqui. Mas, enfim, cara, a gente se conheceu por conta do triatlon e tudo mais. A gente treina junto enfim, faz longos treinos juntos, literalmente. E o convite e a ideia de te convidar surgiu justamente por isso, porque em todos esses pedais, e aí quando a gente tá falando de longos pedais, vamos aí 5 horas, 6 horas batendo papo e tal, a gente conhece muito, né, dos nossos parceiros de treino e foi assim que a gente se conheceu e a nossa amizade aconteceu e tal, né? Assim como você, algumas outras pessoas, né, também Sim. participam e participaram disso e tal. Mas, Elton, o que é o mais massa e por que faz tanto sentido você estar aqui? Cara, você é um cara que nasceu dentro de um supermercado, morou em cima de um supermercado, nascido e criado dentro de um supermercado, a gente pode falar sobre isso. E, cara, e hoje você tem a sua rede de mercados, que não é a rede que você foi nascido e criado, e a gente vai falar sobre isso. E que ela ainda existe, né? Ainda existe, tudo existe, né? Tudo existe. Então, assim, foi uma escolha intencional, acho que esse processo é muito legal de se falar. Você é um cara que começou no esporte depois de velho, aspas, vamos lá. Então, e você é pai de 3... Muito bem observado. Então, assim, você é pai de 3, muito bem casado e tal. Então, assim, eu acho que todo esse contexto, cara, é o que cria o grande porquê de você estar aqui com a gente. É muito legal, eu tenho muito orgulho de poder te chamar de amigo. E acho que a gente pode explorar várias coisas muito legais e que, com certeza, muitas pessoas vão se identificar com vários pontos disso, assim, né? Então, cara, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra enorme ter você aqui. Várias pessoas responderam vários dos stories sobre os outros episódios falando, cara, tem que chamar o Elton, tem que chamar o Elton. Eu falei assim, cara, calma, tudo em seu tempo. Vamos lá, calma. Enfim, e você tá aqui. Então, para começar, Elton, quem é o Elton? Da onde o Elton veio? E começa do começo da história.
Então, né, vamos falar, eu sou, né, pai de 3, então pai da Vicky, pai do Arthur e pai da Clara. Então, né, são 3 presentes que a minha esposa, Natasha, me deu. Então, né, sou totalmente grato a eles, a ela. Quais idades deles? A Vicky está com 7 anos, vai fazer 8 agora semana que vem, então a gente já está preparando aí Uma festinha. a festinha, né, que ela acho que vai querer uma festa fantasia, né, Que legal. com as amigas, né. Já estou vendo um DJ, né, Olha lá! ela pediu um DJ, então, né, tem cenas do próximo capítulo, né. Ai, cara. E Aí só o vai Arthur- intensificar isso, né? Só vai intensificar. Tem um amigo meu que Só fala piora, que bicho. filho é igual joguinho, cada fase é mais difícil. Exatamente, é isso aí, cara. Fiquei nervoso agora. Então, tá grávido, cara. Ele tá Olha grávido. aí. Não, mas é só melhora. Depois que a gente tem, a vida só melhora. Ah, isso eu não tenho dúvida. E aí, Arthur, com 4 anos, o meu ruivinho, né? Ruivinho de olho azul, então é um bichinho exótico, né? Fez Ele é 4 uma anos figuraça. agora. E festa dos super-heróis, Sim, do Hulk. Avengers. Tinha Hulk, tinha Avengers, Homem-Aranha. ele Que dançou legal. do Homem-Aranha, então, maravilhoso. E a Clarinha, que é a cerejinha do bolo, ela é do papai. É então quem eu manda chego- nesse cara aí. É ó. quem manda, nasceu, ela tá lá pra mandar no papai, então chega em casa todo dia, e se eu não dar uma volta de carro com ela, de bumbum, ela não sossega. Então, Caramba. eu tenho que chegar, às vezes que eu sei, eu chego de fininho, Sim, esperando sim, ela sim, dormir. sim. Mas de praxe, toda vez que eu tô em casa, eu tenho que andar de bumbum com ela. Então a gente dá uma volta no condomínio, ali perto de casa, e aí ela fica feliz. Eu Que posso dar legal, uma volta cara. na quadra, ela fica faceira. Então, né, são meus amores, eu acho que, né, faz todo sentido, é uma das razões que a gente reforça o nosso empreendedorismo, reforça a nossa vida e faz todo sentido. Vamos lá por onde? Vamos Mas da começar onde que você pela- veio, cara? Da onde veio o Elton? Então, eu costumo brincar sempre que, né, o Elton nasceu numa cestinha de supermercado, no supermercado da Alpar, fundado pela dona Ivone e pelo seu Flávio, né, há 35 anos atrás, lá no Novo Mundo, aqui, né, em Curitiba, e começou com uma pequena mercearia, né, uma mercearia de bairro de 100 metros quadrados, e eles começaram a operar, né, minha mãe é operadora de caixa, meu pai fazia as compras, tinha uma sociedade também com os meus tios, e começaram a vender. Né? Tinham esse berço, né? Meu pai, né? Minha família do meu pai no interior tinha supermercado. Meu avô, ele era mascate. Não sei se vocês recordam, mas ele comprava melancia de um lado do rio, de uma carrocinha, depois ele evoluiu para um jipe e atravessava lá em Bituruna, né? Tem o rio, e ele passava de um lado para o outro. Então, né? Tinha esse espírito empreendedor, esse espírito de fazer acontecer, e isso eu acredito que meu pai, né, teve essa vontade também, né, foi para São Paulo, saiu muito novo de Bituruna, e montou uma mercearia 35 anos atrás aqui no Novo Mundo, que inclusive, né, hoje, né, minha irmã, que está mais à frente do Dalpar, nós somos sócios lá, e há 35 anos a gente está com a operação. Sou muito grato a eles por ter me ensinado. E eu digo que a melhor coisa que meu pai fez foi ter me jogado no mar. Então, ele, né, nunca sentou do meu lado e falou, olha, é assim que faz. Não, vai lá e tá aqui. Agora é com você. Então, sempre me levou, sempre tive a oportunidade de estar junto com eles, mas eu tive que correr atrás. Qual foi o teu primeiro emprego? O meu primeiro emprego, vamos falar assim, da idade da Vicky, de 8 anos, né? Sim. Ah, que legal. De 8 anos, eu lembro de estar abastecendo sabonete, que era a altura da gôndola, né? Então, o sabonete ele fica embaixo, assim. E aí, eu que dava. E eu gostava, porque era coloridinho, era bonitinho, né? Sim. E você faz as pilinhas, assim. E aí, começamos. E aí, eu fui me promovendo, né? Aí, eu virei entregador. Aí, depois, eu virei repositor. Não, entregador de água, não, porque aquela bike é legal. Isso, naquela bike, né? Então, o esporte, eu acho que vem da Sim. lembrança da bike cargueira, Sim. que se carregava um gás, né, na frente ou atrás, e um galãozinho de água. Então, você tinha que, né, movimentar nas ruas ali do bairro Novo Mundo para fazer essa entrega. E aí, fui segurança, aí fui operador de caixa, aí fui para o CPD, né, que é a parte de faturamento de notas, e com os 14 anos eu já ia para o administrativo e na parte de compras. E foi aí onde que eu me identifiquei, né? Eu acho que o varejo, ele tem esse braço, né, de você negociar, de você vender, de você comprar. E foi na área de compras que eu me identifiquei e comecei a ganhar volume nisso.
Então, fui indo, fui gostando. E, pelo que eu me recordo, com 18 anos, 17, 18 anos, eu já, né, gerenciava toda a loja. Então, eu fazia isso aí, né? Depois, eu cursei faculdade de administração. Então, aprendendo, olhando, entendendo os fundamentos, né? Mas eu acho que da faculdade de gestão, você leva muito mais os relacionamentos e as vivências que você tem. E aí, fui crescendo, fui evoluindo. E aquele desejo de empreender, de fazer a mais, ele sempre teve no sangue, né? Então, eu sou muito grato a isso. Eu acho que essa vivência, né? E lembro até hoje de alguns episódios, né? Vamos falar na época de Ceasa, que você tinha que pegava o caminhãozinho 710 e ia para o Ceasa, né? Junto com mais um colaborador nosso, e ia fazer Ceasa. O que é fazer Ceasa? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá. Já. Mas ele é um ambiente mais, né? Mais selvagem. Roots, né? Então, você negociar na pedra, né? Eu aprendi a fazer conta na pedra. Que você chegava lá e fala assim, eu quero 10 caixas disso, eu quero 5 caixas daquilo, e o cara olhava para você, não, esse aí acho que eu vou dar esse aqui eu vou colocar R$5 a mais, eu vou colocar R$10 a mais. E aí você tinha aquele valor, você tinha que fazer a compra, chegar no mercado, precificar, vender e no outro dia tudo de novo. Sim. E isso é uma das áreas do varejo. Então, sim, né? Isso é só hortifruti, né? Isso é só hortifruti. Então, o supermercado, você tem várias empresas dentro de uma empresa. Isso é verdade. Sim. A padaria ela é uma empresa, o açougue é outra empresa. O horti, a frente de caixa, a reposição. Então, você tem que saber administrar, mas lógico, né? Através de pessoas. Então, eu acho que essa escola, essa vivência de você estar aprendendo e sempre, né? Você tem que saber fazer para saber cobrar, para você poder evoluir. Então, essa escola do Dalpar, eu acho que é a origem de tudo aí, né? Que faz a gente estar onde eu estou hoje. E, Elton, uma coisa massa, assim, você, além de ter começado muito cedo no mercado e de ter trabalhado e ter passado por quase que todas as áreas do mercado, você morava em cima do mercado, né? Acho que esse é um... Tem esse viés. Até 10 anos, 12 anos atrás, eu morava em cima do supermercado. Então, chegava no domingo, né? Precisava pegar um gás que acabou da senhora Maria, do senhor José, e a gente parava o que estava fazendo, estava almoçando no domingo, e você ia lá entregar o gás para dona Maria, para o seu José, a gente fazia... Cara, 10 anos atrás. Caramba. Não é muito tempo. Não, é ontem. Exatamente. Então, a gente fazia isso porque o supermercado de vizinhança, ele cativa por você estar presente, né? Por você estar... Não, eu acho que essa parte de entregar o gás faz um pouquinho mais, faz uns 20 anos. Tá. Há 10 anos que eu tô com a Natasha, então, né, a Natasha veio para brilhar, assim, para brilhantar, para fazer o... Depois você conta tudo que ela fez. E aí, então tinha dessas dores, entendeu? Tinha dessas dores. E, né, acho que um episódio interessante é você, acertos e erros, mas muito mais erros no começo, quando você tem essa vontade de empreender. Eu lembro até hoje que, você apostava em produto que não vendia, eu pegava o caminhão e ia comprar oportunidade em atacarejos naquela época, 20 anos atrás, tinha, né? Uns 14, 15 anos. Sim. Uma vez eu comprei uma carreta de leite. E aí a gente não tinha, né? A equipe era enxuta e a gente foi bater esse leite e eu levantei bater, eu falo que é, né? Passar um pro outro para jogar pro depósito. Não tinha doca, não tinha rampa, não tinha nada. E aí eu levei uma paleteira. Vamos pegar essa paleteira, a gente vende. E eu peguei essa paleteira e o que aconteceu com esse pallet de leite? Virou na frente do supermercado. Nossa. Então, aquilo virou um rio, né? Virou um rio, assim. Então, são casos que acontecem que vai fazendo você, né, evoluir. São histórias que a gente lembra e faz e a casca fica mais grossa, né? Que você, né, como um moleque, né, com 14, 15 anos. E sempre o compromisso. Eu podia, né, fazer, mas 7 horas, 8 horas, eu estava lá para abrir a loja. Então, sempre tive essa responsabilidade, essa dor de dono, essa diligência pro trabalho. Eu acho que foi isso que foi um dos fatores para me levar e trazer até onde eu tô hoje. E tua relação com teu pai e com a tua mãe, eles sempre permitiram você se desenvolver desse jeito? Ou rolava uma proteção até pro negócio mesmo, assim, de, sei lá, qualquer espiar aí, sabe? Eu acho que chegou na fase ali dos 17, 18 anos que você vai tendo esse senso crítico, né? Você vai tendo a vontade de empreender, que começou os conflitos. Então, né, você tem uma gestão. E aí eu querendo, né, com faculdade, querendo colocar novas práticas de gestão,
E aí eu via que o espaço ia, né? Eu tinha uma teoria, queria fazer de um jeito, eu queria mudar a gestão. E aí vinha lá o seu Flávio, né? Com essa, né? Puta, mas eu até podia fazer, mas ele convergia e fazia do jeito dele. Então, um dos precursores aí, dos movimentos que fez eu buscar a Verde Mais, que eu criar esse projeto, foi também essa questão de duas pessoas mandando, né? Então, acho que esse foi um estupim para mim identificar e para me forçar a sair do casulo. Então, isso fez uma convergência muito boa, porque dos desafios a gente precisa transformar em oportunidades. Então, e muitas vezes a gente não sabe isso lá atrás. Sim. E aí a gente fica, puta, mas esse cara, ele me tira do sério. O que eu vou fazer? Puta, como é que eu vou fazer? E aí você vai tentando, aí você vai fazendo, aí você vai, né? E eu sempre fui um cara muito curioso. Então, pô, eu ia em feira, eu ia em evento em São Paulo, eu ia para fora, fui buscar, né, novas formas de fazer. Eu queria implantar. E aí muitas vezes batia de frente. E aí eu naquela gana, agora eu preciso fazer uma coisa que a última palavra seja minha. Eu preciso buscar uma coisa que eu vá lá e eu que seja a pessoa que vá tomar a decisão. E aí foi um dos estupins aí dos inícios da sementinha para nascer a Verde Mais, que vamos falar mais para frente. Então, acho que essa convivência, esse aí, são momentos de tensão que eu vejo, né? Alguns empresários mais jovens, alguns supermercadistas, pô, eu tô com uma dificuldade com a minha família. E a sucessão, ela é uma questão. Cara. Você trabalhar com o pai, ele é um desafio tanto para o pai como para o filho. Porque hoje eu vejo, me coloco no lugar dele, e ele não está errado. A gente, né? Eu me coloco no lugar hoje com uma Vicky. Né? Então. Com uma Vicky que é a Vicky, ela bate de frente já desde pequena. Ela nasceu que ela vai pro fight comigo. Então, é um desafio. Então, eu vou viver essa fase mais para frente. Então, a gente daqui uns 10 anos você vai viver isso. Daqui uns 10 anos a gente vai viver isso. E aí, como é que a gente forma sucessores? Como é que, então, a gente precisa se autoavaliar, evoluir, para que a gente consiga fazer esse movimento também, que faz parte do ciclo da vida. Com certeza. Então, né, você olhar esse ciclo é interessante. Eu queria até aprofundar um pouco nisso, assim, tipo, como que você explorou um pouco, Elton, como que é o dia a dia de trabalho, né, assim, tipo, de vir com novas ideias, encontrar ali, né, uma empresa familiar gerida pelo teu pai que, né, estava indo bem, né, tipo, né, durante você crescendo na carreira, né, aprendendo, mas ela já funcionava bem. Então, você contou um pouco disso, mas queria entender como que era fora do trabalho, né? Tipo, funcionava, vocês conseguiam desligar, até porque você morava em cima, né? Então, como que era a tua relação com os teus chefes, né? Digamos assim, mas tipo, que também eram teus pais. Como que é isso fora do trabalho? Ou não existe fora do trabalho? Olha, para varejista, para supermercadista, até hoje é um pouco assim, a gente senta na mesa e vai falar de negócio. A gente senta na mesa e fala como é que foi a venda, como é que foi isso, o que vai fazer, qual que é a próxima programação. Então, a gente tem essa fissura por venda, essa fissura por vender, por fazer acontecer. Mas não tinha separação. Então, isso era uma das coisas, né? Então, com 18, 19, 20, com 22 anos, eu fui morar num apartamento ao lado. Então, a gente tinha 2 apartamentos em cima e eu fui, né, morar num apartamento do lado. Mas, mesmo assim, não tinha. Porque a porta onde entrava, né, o pessoal da padaria, às 6 horas da manhã, é a mesma porta que a gente entrava. Então, né? É a porta da tua casa. É a porta da minha casa. Então, até a Natasha, quando a gente se conheceu, era uma das... Ela falava, meu Deus, a gente tá lá, as pessoas estão vendo a gente entrar, estão vendo a gente sair, você tem que acordar cedo para abrir para o rapaz da padaria. O que é isso? Então, né, esse marco, né, da história Elton e Natasha, que a gente evoluiu e hoje, né, temos essa família maravilhosa, lá atrás eu não tinha isso, porque eu não vivia essa separação. Era 100% trabalho. E era tudo a mesma coisa. Era tudo a mesma coisa. Então, na época que eu fui, né, que a gente casou e foi morar junto, que a gente saiu dali, aluguei meu primeiro apartamento, foi um marco na minha vida que eu conseguia desligar. Então, eu tinha essa válvula de escape. E nas viagens, e quando a gente fazia, né, uma viagem para a praia, quando a gente conseguia desligar. Mas no dia a dia, em casa, não tinha separação. Então, você era muito intenso, sabe? Você viver isso. E pela origem humilde, meu pai veio da roça, minha mãe também.
Então, por essa origem humilde, e conquistou, então dá-se muito valor para isso. Sim. E acho que isso Uhum. né, é muito grato a gente ver isso. Mas chega uma hora que você dá um burnout, que você consegue fazer, né, cansa. Sim. Então, você tem que buscar. Então, acho que fazer essa transição de separar trabalho e família e vida pessoal foi um dos marcos, assim, da minha vida. E que você conseguiu fazer só depois do efeito Natasha. Sim, Assim. sim. E para tua irmã, assim, curiosidade, para tua irmã, como é que foi esse processo, assim? Foi Não, parecido e hoje, tal? né, foi por fase, né? Primeiro fui eu que saí, Sim. Você é mais velho? sou mais velho, então tenho a minha irmã, a Gabi, e eu fui o primeiro, né, a sair. Mas antes disso, eu quero voltar numa história que, né, então a gente tinha o Dalpar, Uhum. e aí foi uma viagem, eles saíram viajar, e eu com essa gana de faculdade, de querer empreender, eu comprei um concorrente. Então, eu fui, eles saíram viagem, pô, Apenas comprei um outro mercado. tava com uma... Você tá fazendo o que hoje? Nada? Como que tá aí as coisas, filho? Tive uma ideia. Como que tá as coisas aí, filho? Ah, então, pai, dobramos de tamanho. Nossa. E Assinei era o cheque. próximo, né? E era próximo da loja. Eles viajando e eu já tinha tudo na mão. Eu tinha financeiro, eu tenho, né? Já tinha senha de banco, já sabia como é que estava o fluxo, né? E então, né? Foi que eu já tinha feito a negociação, nós já tínhamos sentado para negociar, fui lá e esperei ele voltar apenas para comunicar. Então, então é o seguinte, a partir da data tal, nós temos essa oportunidade e já estava tudo, né, negociado. E aí, acho que, né, ele deve ter olhado para mim e falou, pô, vamos fazer o quê, né? Agora já está feito, vamos para cima. E aí foi. Então, por 5 anos, né, a gente teve a menos de 1 quilômetro da loja. Então, era uma estratégia, né, bem ousada e imatura. Mas, por 5 anos, nós operamos essa loja. E foi ok. Chegou um momento que eu já estava com essa ideia de fazer um novo projeto. Então, aí surge a ideia de Verde Mais, que nós tínhamos um terceiro ponto. No começo, a ideia inicial era para sair um Dalpar lá. Mas, por questões estruturais, por questões de dores que nós já sentia, que, eu preciso de uma área de carga e descarga, eu preciso de estacionamento, não daria para fazer do tamanho que era para ser feito. E eu falei, cara, não vou perder esse ponto. E também já tinha fechado o ponto. Ah, tá. Já tinha fechado o ponto. Esse é um ponto importante, né? Eu já não tinha mais o que fazer, porque eu já tinha fechado. Eu já tinha. E eu falei, não vou perder esse ponto. Era muito bom. Era numa rua movimentada, estava saindo um McDonald's perto. É o do Xaxim. É o do Xaxim, Ah, a tá. nossa primeira loja. E o Xaxim foi um marco, porque eu estava, né, criando uma bandeira nova, né? Eu estava fazendo... Nós estava casando com a Natasha, a gente estava, né, casando. Estava tendo a nossa primeira filha. Eu estava saindo de cima do supermercado, do apartamento ao lado. Então, foi um combo. Quanta mudança. Foi um combo, Cara, digo que... você vai ver na história, ele nunca... Toda vez que ele abre uma loja, tem uma história, cara. Vem um filho. Isso também. Sim, isso também. Mas Isso também, cara, é eu verdade. parei na terceira loja agora. Enfim, mas é isso, cara. É isso. E aí, né, veio essa... Puta, eu vou fazer o ponto, daí... Verde Mais. Então, nós tínhamos um box, né? Tinha um sócio no Ceasa. E aí, a gente temos até hoje box no Ceasa, né? Para complementar a história. E também temos uma operação de central de compras, né? Fora também do nosso braço, aí, do nosso grupo. E nessa época, eu falei, pô, temos um projeto aqui, vamos fazer uma sociedade, né? Mas, né? Com um novo sócio. Sem vínculo do meu pai, sem vínculo da família. Sendo grato, ele participando, ele acompanhando, mas sendo que a palavra final seria minha. E aconteceu, né? Então, eu casando, nascendo a Vitória, eu saindo de cima da loja, do Dalpar, e montando a Verde Mais. Então, aquilo foi um grande marco, né? Eu estava com 24 anos, acho, né? Isso há 10 anos atrás. E aí surgiu. Então, mudando o layout, mudando bandeira, assinando como Fresh Mart, que a gente assina com a pegada que eu tive a oportunidade de conhecer o Whole Foods nos Estados Unidos. Eu ia chegar nisso, assim, só para deixar claro para as pessoas de onde que veio a tua inspiração, assim, porque a gente já falou sobre isso e tal, mas, assim, da onde que veio esse lance do Fresh Market e tal, eu não sei se todo mundo
se é todo mundo que está conhece. escutando aqui conhece, mas o Whole Food Market é uma rede de mercados nos Estados Unidos que é super conhecida por algumas coisas, né? Assim, pelo tipo de produto que vende, especialmente pela qualidade dos hortifrutis e tudo mais. E aí, na minha humilde opinião, a coisa mais maravilhosa do Whole Food é esse compromisso que ele tem de garantir que ele sempre é abastecido por produtores locais da loja. Assim, né? Então, é um super fomentador de economia circular. Então, assim, tem... O lance do conceito e do propósito deles é muito maneiro, assim. Então... A sustentabilidade é uma das veias, né, do Whole Foods, e isso, né, e o formato de loja, de alimentos perecíveis. Então, isso me chamou muita atenção quando eu conheci. E aí, por ser varejo, por estar vindo, né, criando uma bandeira nova, eu falei, eu preciso fazer nesse formato. E foi bem inovador na época, isso há 10 anos atrás. Foi uma das primeiras movimentações. Sempre fui para São Paulo, tem muito varejo legal lá, então sempre me inspirei, mas também em Whole Foods. Então, foi uma das inspirações nossa. E uma viagem que fui para o Japão, né? Fui a convite, eu sempre participei, então sempre tive envolvido com associações, né? Com centrais, com essas entidades né? Do associativismo mesmo. Acho que uma das missões do meu propósito é essa cooperação. E aí também tive a oportunidade de viajar para o Japão e tive contato com varejo lá também, né? A 7-Eleven, os caras têm mais de 70 mil lojas. Então, é um formato também focado no perecível. E aí surgiu a loja do Xaxim, nossa primeira unidade. E o engraçado é que depois de 6 meses, ela performava, né, na última linha melhor do que a empresa com 20 anos, na época eu acho que estava com 20, 25 anos. Então, isso foi um marco, porque, né, antes disso, né, várias bolas na trave. Claro. Acho que a vida, ela né, uma, né, bola na trave e bola no gol. A gente treina para dar mais no gol. Mas lá atrás, né, nessa loja que eu comprei... mas a vida não é assim, né? Convenhamos, a vida não é assim, né? Não é essa bola na rede, né? É na trave. Na verdade, gol. é muito mais na trave para fora. E às vezes nem acerta na trave. Né? Às vezes vai lá no segundo andar. Aquelas isoladas, né? Mas é legal, cara. É legal você falar sobre isso, assim. Porque é importante a galera entender que não é só bola na rede. Não é. Então, e aí, o Dalpar, depois de 5 anos, a gente resolveu fechar essa filial. A segunda unidade. A segunda unidade. Lá no Novo Mundo. Lá no Novo Mundo. Porque a próxima era no Fani ali. Então, isso foi bem doído. Foi, né? Quando você fecha uma operação, o remédio é bem amargo. Porque você leva aquilo lá. É uma parte de você que você está tendo que cortar um dedo fora. E é doído. Então, esse aprendizado de você fechar uma operação faz você crescer. Faz você entender e faz você criar casca para errar menos, para tentar dar no gol, né? Porque ela na trave, a isolada, você uma hora vai dar e não vai ser a última nem a primeira. Então, esse fator de ter essa vivência, de já ter errado, né? Fez crescer. Fez a gente crescer. Com certeza. E esse fator, né, que eu tava com o combo do casamento, da Vicky, da marca nova, do primeiro apartamento alugado. Então, isso eu não tinha opção, não tinha alternativa. Ou fazia dar certo, ou fazia dar certo. E aí eu costumo falar, até nas nossas reuniões com o nosso time da Verde, que existem que tem 2 mantras, que pode ser jargão, mas eu uso sempre, que a primeira é você ter a coragem de você, eu vou fazer acontecer. Você ter essa confiança de você estar ali. E a segunda é não desistir, porque o desistir é muito fácil, né? E a gente leva isso para o esporte. É fácil você desistir num ciclo de Iron, quando chega o último mês e o volume está, né? Tá pegando. Né? Nós temos aqui você tem o resto da vida, né? Isso, para fazer. Então, nós temos o nosso amigo Lelê, que, né? No próximo episódio, acredito eu, ele já vai estar com mais uma medalha. Não no próximo, mas no próximo do próximo, nós vamos estar com mais um lá, né? Mais um carimbo nas costas aí, acho que vai ser maravilhoso. E você não desistir. Então, foi bem pesado, E eu devo isso, eu agradeço muito a Natasha, que esteve do meu lado, aos meus sócios, que fizeram com que fosse possível. Com que fosse possível. E aí, começamos a trabalhar e, em paralelo, o Dalpar caminhando junto.
Então, o Dalpar, né, fazendo uma estrutura, eu tendo que tocar 2 estruturas. Na época, a minha irmã estava, acho que, viajando para fora. Então, eu tinha que fazer essas 2 operações. Como é que eu fazia um formato diferente com o mesmo time? Então, eu tive que separar os núcleos. Então, eu tive que fazer uma separação de núcleos. Ou eu virava Verde Mais no Dalpar, ou virava o Dalpar uma Verde Mais. E são públicos diferentes. A proposta é diferente. Então, um dos grandes desafios foi esse. E acertos também, que foi dividir essas estruturas para você criar os núcleos, né? Então, acho que tem tudo, né? Tem tudo a ver para essa caminhada aí, que é um pouco desse pequeno pedaço de história aí que a gente já falou. Legal. Sim. É muito legal, cara, isso aí. Elton, teve uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que veio a calhar que eu postei hoje nos meus stories até. Você falou sobre, né, coragem e não desistir. E eu já chutei várias bolas para longe, a gente vai ganhando essa casca, né, quando a gente começa a empreender e faz uns golzinhos, mas que não ganha campeonato, e a gente começa a ganhar alguns títulos internos, fala assim, opa, isso aqui tá funcionando. E eu comecei a ver que nessas tentativas de empreender, né, e até hoje, né, tipo, eu tenho meu negócio principal, mas volta e meia a gente tenta um novo empreendimento, né, e tudo mais. Eu vejo que o principal pilar, além, tipo, da coragem de não desistir, eu vejo, cara, não entrar mais ou menos. Assim, não sei se você concorda, mas assim, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que... Porque você falou de não tinha oportunidade de errar. Tinha que fazer dar certo ou não dar certo. Toda vez que eu entrei... Assim, eu sou adepto de você ter um plano B e tudo, mas toda vez que eu entrei sabendo que se isso aqui não der certo, tem um outro caminho, não deu muito boa. Sabe? Tipo, toda vez que eu entrei, eu falei assim, cara, ou isso aqui dá certo, ou dá certo, as coisas fluíram. Claro que isso coloca uma pressão muito grande e tudo mais, mas o jeito que eu tô cada vez mais encarando a vida, esse é o único jeito. Então, assim, seja para um Iron, seja para uma maratona, tudo assim, isso aqui vai dar boa. E não tem outra opção. Então, acho que, claro, eu acho que inclusive essa receita vem da coragem de não desistir. Mas é isso, de não entrar com uma segunda opção. Você concorda? Faz sentido? Tipo... Faz total sentido. Eu tenho uma frase do Jobs que ele se orgulha das coisas que ele fez, mas mais ainda da que ele não fez. E quando você vai, né, começa a acontecer, aparecem várias oportunidades. Sim. E aí entra o foco. Né? Aí entra onde você precisa canalizar energia. E se você canaliza energia aqui, vai acontecer. É aquilo que você cultiva, né, cresce. O que você não cultiva, morre. Então, você ter isso, ter o objetivo, ter esse propósito de, através de uma empresa, de uma ideia, de uma prova, você fazer a diferença aí, eu acho que faz total sentido. Eu acho que é uma das filosofias que todos aqui nesse podcast, acho que, né, que são adeptos, é comum. A gente divide dessa filosofia aí. E, cara, se for de oportunidade, até só para continuar nessa linha, uma coisa que eu acredito muito, porque assim, quando a gente vai empreendendo, a gente vai conhecendo pessoas incríveis. Então, tipo, tô conhecendo você hoje, conheci o Lelê faz alguns anos atrás. Então, assim, quando você se dedica, você vai atraindo pessoas que acreditam naquilo que você acredita e afastando um pouco daquelas pessoas que não estão mais na mesma sintonia que você e assim por diante. E oportunidades vão surgindo. Acho que as oportunidades surgem porque é um fruto do teu trabalho bem feito, do teu caráter, dos valores e tudo mais. Acho que um grande ponto para quem empreende essas oportunidades, muitas vezes, elas são tentadoras. E a gente quer dizer assim, putz, é um negócio com o Leandro, putz, é um negócio com o Elton, porra, os caras são incríveis e tudo mais. Mas daí volta o foco, né? Será que faz sentido? Porque eu comecei a ver que para mim, sabe, tipo, toda vez que oportunidades surgiram e eu disse sim, eu não conseguia entrar 100%. E aí deu errado. Todas as vezes que eu consegui entrar 100%, o próprio podcast aqui, a gente demorou mais de um ano da primeira conversa para fazer dar certo. Porque ia entrar e não ia dar certo. E o que eu gosto muito, que para mim fez uma mudança de chave no empreendedorismo e na minha carreira, foi quanto mais oportunidades vão surgindo, eu não preciso dizer sim para elas, mas é um sinal que o meu trabalho está sendo bem feito. Porque você só surge oportunidade para quem vem fazendo um bom trabalho. Então, acho que isso talvez seja uma coisa que todo mundo aqui compartilha. Assim, as oportunidades surgem, você não precisa dizer sim para essas oportunidades, mas isso é um sinal que o teu trabalho está sendo bem feito. As pessoas estão gostando de você, do seu negócio, né, das suas entregas e tudo mais. Então, acho que... E daí vem o foco que você falou. E daí até queria voltar para você, como que foi fazer esse foco direcionado? Porque você deve ter chegado num momento de uma encruzilhada ali, né? Com o core business é o mesmo, digamos assim,
mas são duas cabeças diferentes pensando no e negócio, duas né? operações de formato diferente, de público diferente. Sim, assim, sim. Eu acho que, né, também no nosso grupo nós temos a Unimark, que é a nossa central de compras, que é uma, né, como se fosse uma central de negócios com mais lojas parceiras, e o nosso box. E hoje, né, o meu foco 70% está na Verde. Né? Hoje a gente tem as 4 lojas, a gente tem, mas o foco está mais na Verde. E não conseguindo dar esse foco, por exemplo, no box do Ceasa, nós temos 3 boxes que compramos de produtores rurais, abastecemos as nossas lojas e temos mais lojas parceiras. Se eu colocar energia lá, eu tenho certeza que aquilo vai decolar, que vai voar. Então, aí entra o desafio de você entender e ter pessoas que consigam operar, que consigam fazer, e você tá a visão estratégica. Então, tem negócios que funcionam, mas você depende de pessoas. E as pessoas vão aparecendo na hora certa. Então, a gente vive uma fase de reequipar. Então, agora nós estamos num momento de reequipar. Então, com pessoas, com estratégia, com produtividade, para que a gente consiga subir o degrau. Né? Então, dar foco para as outras oportunidades que tem no grupo, sem esquecer das origens. Eu acho que isso é muito importante. Daquilo que deu certo, aprender com os erros, para que a gente consiga dar esse próximo passo orgânico e com o pé no chão. Eu tô brincando que a gente tá igual bambu agora. A gente cresce para baixo para crescer para cima. Sim. É isso mesmo. Ainda mais no momento econômico que a gente vive e sempre viveu. Então, lá atrás, há 10, 20 anos também era difícil. Cara, o Brasil sempre foi turbulento. Na época dos nossos avós, também teve a dificuldade. Na época era a dificuldade X, agora é a dificuldade Y. Sim. E nós vamos ter que encarar isso de frente. A gente tem duas opções. E vocês, né, falando aqui desse foco que vocês estão fazendo no podcast, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns episódios e tá fenomenal, tá fantástico. Por quê? Porque vocês se doam. A gente está aqui doando né, o nosso tempo. Vocês estão doando o tempo de vocês e eu também tô me doando. Sim. E eu acho que esses são os 2 presentes que a gente pode dar um ao outro, né, ou a nós. Que o primeiro é a nossa saúde, o segundo é o nosso tempo. Então, a gente está aqui, vocês focando, e aí entra na história do foco, faz todo sentido. As coisas só vão dar certo. As coisas só vão acontecer, porque está todo mundo aqui canalizando energia para o bem, para conhecer, para o networking, para fazer, e não existe viagem perdida. Eu, desde pequeno, eu sempre viajar para a feira, ia lá, uma coisinha eu sempre trazia e aplicava. Porque não adianta o conhecimento se você não aplicar. Sim. Então, aplica uma coisinha para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, que você vai fazer a diferença. Que você vai trazer aquilo e vai jogar e vai evoluir, né? E vai fazer. Certeza. Não, muito legal. E nessa história do foco, assim, Elton, queria saber, assim, como que é isso, assim, para você, porque, cara, eu consigo perceber claramente, assim, nos movimentos que a minha vida teve, que, cara, que a vida só começou, as coisas só começaram a se encaixar. É como se, de repente, eu começasse a ficar muito bom no Tetris. E começasse a juntar as pecinhas e a coisa meio que naturalmente começasse a se encaixar e a coisa começava a acontecer. Mas isso aconteceu depois que eu coloquei muita coerência na minha vida. Então, assim, aquilo que eu pensava, aquilo que eu falava, aquilo que eu fazia e aquilo que eu sou era tudo a mesma coisa. Assim. Então, porque em alguns momentos, a gente fica muito tentado a... fala uma coisa, só que daí a gente começa a fazer a coisa de um jeito um pouco diferente, porque é mais fácil, e a gente começa a ajustar essas coisas. Mas na hora que eu coloquei essa coerência, cara, a minha vida decolou, assim, e a coisa aconteceu. Como que foi isso, assim, para você? Eu não sei se isso foi tão nítido, claro, assim, para você, porque você tem toda uma história nesses negócios e tal. Então, às vezes, do jeito que a gente tá falando, parece que foi tudo natural e aí, de repente, jogaram um pozinho de pirlim-pim-pim e nasceu a Verde Mais, assim. Ou, né, a Dalpar deu certo, enfim, né? Mas... Como que foi esse processo, assim, para você? Eu não sei, assim... E esse processo muito interior, assim, sabe? Eu acho que dá para a gente fazer esse link, né, falando um pouquinho do esporte. Eu acho que há 6, 7 anos que a gente está que eu tô no triatlo, o Lelê tá mais, né? E eu acho que o esporte ele vem para canalizar e para fazer essa roda fluir. Então, né, tenho que mandar um salve pro meu amigo João, que, né, foi um final do ano, em 2016, 2015, não lembro, ou 2017, que começou uma ideia, não sei onde que ele viu,
falou, viu, vamos começar a fazer triatlon, cara. Falei, bora. Ele te comunicou, né? Não, nós ele vamos comunicou, começar a fazer triatlon. E eu sempre gostei, pô, quando era moleque, surfava, fazia umas corridas de rua, a gente fazia, né, algumas coisas. E aí eu falei, bora, vamos achar essas bicicletas aí, vamos começar a treinar. E no esporte, eu acho que eu me identifiquei com o triatlon porque é uma atividade dinâmica, né? Você faz nada, pedala e corre, um dia de cada vez, um dia faz tudo junto, mas você consegue trabalhar a fisiologia, né? Aí entra nos cursos, nos autoconhecimentos da vida, que eu tive a oportunidade de ir atrás e conseguir fazer esses cursos, essas mentorias e tal, para você encaixar. Então, eu sou um cara, né? Acho que o Lelê também, e o Léo também, a fisiologia ela é muito importante, de você mudar o teu estado através do esporte. Né, se você pegar a tua roda lá da vida, que, né, um curso de PNL vai te mostrar, qual área da tua vida você vai colocar energia que vai resolver todas as outras. Então, né, pega 10 áreas. Eu sou um cara, se eu colocar energia no esporte, no trabalho, na família, as outras 7 vêm junto. Então, a partir do momento que você encaixa e vive aquilo que você fala e aquilo que você acredita, e vai se achando. Porque demorou para mim achar o esporte e achar como que a roda funciona. Até os 30 anos a coisa, né? Até os 20 e poucos, você vai testando. Você vai errando. Mas aí depois a coisa começa a fluir. Então, não existe bala de prata. Muitas vezes a gente olha, né? Pô, surgiu Verde Mais, isso aí veio de família. Não veio. Na época do Dalpar, o Dalpar tinha uma dívidazinha de, acho que acredito, 1 milhão. Então, como é que você paga essa dívida? Como é que você vai? Você cria um negócio novo e continua empreendendo. E os desafios vão acontecendo. De proporções diferentes, mas eles continuam. Então, não existe bala de prata. Existe trabalho, existe propósito e você acreditar que vai dar certo. Então, para fazer a coisa virar, teve muito suor, teve muito trabalho. Então, né, teve muita noite sem dormir, teve muita, né, pô, Natasha, pô, como é que nós vamos fazer? Fulano, como é que a gente vai fazer? Então, sabe, é buscando melhorar, é buscando oportunidade para que a gente consiga criar essa evolução aí. Então, bem observado, Lelê. Não, porque, cara, essas coisas são assim, né? A gente, às vezes... As pessoas têm essa angústia de querer uma resposta ou querer uma receita de como é que a coisa vai acontecer. E eu sei que também a gente está aí num universo hoje onde existem muitos infoprodutos, palestras e coisas do gênero que prometem, né? Olha, você vai... Porra, para você desenvolver a sua alta performance, né? Enfim, e não preciso entrar nesse mérito e tal, mas... porra, no fim das contas é suor, né? Você se entender dentro desse processo. E essa parte de se entender, eu acho que é muito mais daquilo, puta, no que você faz bem. Por exemplo, eu não sou o cara que vai colocar uma planilha e vai planejar um fluxo de caixa daqui 5 anos. Mas eu sou o cara que vou colocar, eu vou negociar, eu vou ver oportunidades, eu vou criar. E acho que aí vai né, vou contar um pouco da história da Verde Mais da Vila Isabel. Que eu estava passando na frente correndo, né? Sim. Eu passei na frente correndo, era uma antiga Euroimport ali. Sim. E eu vi eles tirando a placa. E aí eu olhei, cara, falei, cara, esse ponto aqui é foda, cara. Esse ponto é do caralho. E aí, né, conversa Enfim, com... ele é todo de vidro, ele né, é todo de cara? vidro, Ele é lindo, numa cara, das avenidas assim. que, olha, acho que É a qualquer junção, um da né? cidade passa ali uma vez na semana, pelo menos. Sim, Ou para ir pro Barigui, cara, Arthur Bernardes com Getúlio ou Vargas. para ir no shopping, ou para ir no médico, ou para visitar alguém, ou para na casa de um amigo. Então, Ou ir cara... pra casa, no meu caso. ou para ir para casa, o Lelê. O Léo também mora ali. E aí eu falei, cara, esse ponto é fantástico, né, cara? E aí começa. Puta, então primeiro, vamos acionar a rede de network. Liga para um, liga para outro. Conheci, né, o Gilbertinho e o Marcos. E aí fiz uma reunião. Falei, pô, vamos conversar, me interessa naquele lá. Você se interessa mesmo? Porque choveu, né? Aquele ponto ali. Todo mundo se interessa. Todo mundo, né? Mas quem se interessa mesmo? Assim, E aí, esse episódio, era um final do ano, eu tava lá na loja do Hour, né? A gente tem um espaço em cima lá. E aí, era 24 de dezembro, cara, as lojas bombando. Eu sou um cara que gosto, né? Minha equipe sabe que eu gosto de estar sempre presente em loja. Então, sempre que ele tá na loja da Vila Isabel, volta e meia ele me liga pra tu ir lá tomar um café. Vem, Você tá em casa? Vem aqui tomar um café. Venha tomar um café aqui pra gente conversar. E aí, eu gosto de estar sempre barriga no balcão. Então, né? Essa é a minha escola, eu acho que tem que ser assim, né?
lógico, as pessoas, você vai empoderando, você vai delegando, mas você tem que estar presente. Eu acho que, né, você fazer essa presença. E aí, eu estava na loja. Daí ele falou, pô, eu tô indo viajar, volto daqui um mês. Falei, não, cara, então vem aqui. Então vem aqui que a gente precisa conversar sobre esse ponto. E aí tinha sobrado uma encomenda de um Chester, aí tinha mais um, né? Aí eu peguei e joguei lá no Espaço Gourmet, né? Que a gente já fez alguns eventos, assessoria lá, a gente já, né, usa, é um evento, é um espaço multifunção. Dá até pra gente fazer um podcast lá, qualquer Olha dia. lá. Cara, super Cara, seria podemos. legal, Dá né? até pra gente fazer Seria um super podcast, né? Com o fundo da loja, assim. Sim, super Acho que podemos. vamos pensar nisso aí. Claro. Fica aí, ó, É animal, cara. Juro, Fica, é bem fica a animal. provocação, fica a provocação. Não Eu E é- conheço e a é Vila lindo. Isabel, se for parecido, pô. Não, é animal. lindo. Então, enfim, depois a gente fala mais sobre isso. E aí ele falou, cara, tá bom, eu gostei de você, a tua loja tem um modelo legal, cara, tem um perfil bacana, vamos fazer negócio. Então tá bom. Aí cheguei na loja em janeiro, só que não tinha estacionamento ali. Não tinha estacionamento. É verdade. Aí eu falei, cara do céu, o que vai acontecer agora? Sem um supermercado, sem estacionamento, bicho? Aí ele falou, não, esse terreno aqui que tá, né, tá alugado, ele é meu, então faz uma negociação com a pessoa que tá aqui, acha um ponto para ela, você pega, e aí você transforma. Eu falei, cara, tá fechado o negócio. Na hora. Pô, eu não vou perder esse ponto. Né? Aí falei com meu sócio, com o Rei, com o Ademar, falei, vamos mexer com isso aqui que vai dar certo. Dito e feito, cara, a gente foi, fez, né, a operação, deu 2 meses que a gente estava construindo, reformando loja, o terreno do lado apareceu. E aí pegamos também o terreno e aí aquilo virou assim, pô, a gente transformou. Então é aquilo, transformar o desafio, acreditar. Aí quando você acredita né, acreditei no ponto, acreditei nas pessoas, né, a coisa aconteceu. Então essa história da loja, ela é fantástica porque virou uma das melhores lojas hoje, né? Então a loja da Vila Isabel, a loja da Anitta são 2 cases que tiveram, para elas rodarem, teve muito suor. Né? Teve muito trabalho, teve muita confiança, teve muita equipe para que a gente consiga, e teve que acreditar, senão nada seria possível. Sim. E eu acho que a loja da Anitta também é uma outra história que vale a pena ser contada, assim, né? Porque às vezes quando você vê lá a inauguração da loja, você não tem muita ideia de, putz, cara, quando que você entrou nesse negócio e tal. A inauguração da loja, ela é um caos, né? Porque você está terminando de colocar a fachada e está entrando o cliente, está entrando, né? Turma da inauguração, então a gente vai trocando, vai fazendo com o avião andando. Então ela é um case assim, aquela loja demorou 3 anos para fazer ela. Ela ficou 1 ano e meio parada, né? Teve algum empecilho de obra, né? A gente vai empreender hoje, a gente sabe que tem alguns desafios. E 2021, 22. 22. Inauguração em 2022. Então, a gente começou a falar dela em 2020. 2019, eu assinei o contrato. Então, 2020, para sair em 2022. 19 para 20 é 3 anos, cara. 3 anos. 3 anos para sair. Então, não foi assim, não foi de uma hora para outra. Existe projeto, existe órgão de regulamentação, existe produto, existe equipe, como é que a gente vai treinar. E esse é um dos desafios que a gente vive hoje, o desafio do crescimento. O que você vai escolher hoje para a sua vida? A estagnação ou o crescimento? Então, você precisa escolher hoje. Pô, dói ficar parado. Sim. Puta, dói não treinar. É confortável, mas vai doer uma hora. Você vai olhar, dói treinar. Dói você empreender. Então, você tem que escolher a dor que você vai querer. A dor de você fazer uma prova de longa distância ou a dor de você ficar parado. E aí, a gente escolheu a dor de empreender, a dor de evoluir, a dor de abrir mais uma loja. Sim, claro. Mas é ou engraçado. a dor de fazer mais uma prova. Sim. Que, na verdade, ela vira o quê? Ela, depois do momento da escuridão, ela vira luz. Sim, Eu acho que esse é o desafio, né? É você transformar a escuridão na luz. E e é engraçado, assim, né? Você usou a referência das provas e tal, tudo bem, né? A gente que tá aqui nessa mesa gosta de provas um pouco mais longas e tal, mas, assim, cara, quando você faz um Ironman, faz uma maratona, cara, você tá escolhendo ficar num lugar dolorido, mas ele não dói tanto, cara, mas ele é por um longo período. Daí, enfim, né, instintivamente a gente vai pensar, não, então beleza, então vamos fazer provas mais curtas. Cara, prova mais curta também dói. Só que dói muito mais. Muito mais. Só que é muito mais rápido.
Só que dói muito mais, assim. E no universo do empreendedorismo, cara, é a mesma coisa, assim. Você vai ter que escolher a dor. Você tem coisas que são investimentos para longo prazo. Cara, talvez a dor seja mais light, mas, cara, vai doer por muito tempo. E tem coisas que a dor é mais intensa, mas se resolve mais rápido. E vou pegar o gancho, Lele. Eu acho que a nossa vida, o jogo é do longo prazo, não é do curto. Sim. E hoje a gente, né, tem acesso, vocês têm acesso com gente mais jovens e elas estão mais imediatistas. E elas não entenderam que o jogo é do longo prazo. Então você tem que ir plantando. A gente mesmo demorou para entender. A gente vamos ser honestos. A gente demorou. E eu acho que às vezes a gente cai nessa falácia assim também de tipo, putz, quero mais rápido e tal, né? Pô, quando você fala que demorou 3 anos pra abrir uma loja, eu acho que, tipo, quem escuta de cá, assim, cara, como não, assim, a pessoa 3 olha anos, o tapume velho? e fala, Então- nossa, já inaugurou? Não. Cara, é que assim, eu sei, foi Build to Suit lá? É, foi. Então, pô, era um terreno, cara. Era um estacionamento. Sabe? imagina. Então, Não, a assim, primeira loja era um ergueu- restaurante, Sim. a segunda era um material de construção, a terceira era uma loja de carro e a quarta o estacionamento. Então, Então, e aí, você transformar isso num varejo, no supermercado, E, cara, daí vira um complexo, né? Que tem vários níveis, então, assim, tem estacionamento no subterrâneo. Cara, você construir literalmente, a obra, ela leva o seu tempo. Teve pandemia. teve pandemia. Durante esse teve processo, um ano de pandemia, sabe? Então, assim, um ano de pandemia é pesado, não pode sair de casa, né? E aí o resto do pós-pandemia que a gente viveu, assim. Então, é esse processo, e aí tudo ao mesmo tempo, e, cara, e a Natasha grávida. Tcharam! A Natasha grávida da Arthur. Clara na terceira loja. Sim, na última loja. Isso. Sim, isso sim. Porque, bom, daí pense, vai inaugurar a loja da Anitta. Natasha grávida. E o cara vai fazer um Ironman em maio. De 22. Cara, era isso aí, cara. Então, assim, por isso que os nossos pedais eram animados. Assim, Tinha sabe? muito resenha, tinha muita história, né? Cara. Não faltava pra ele Conta falar. isso. Nossa, viu? Você não repetia assunto. Impressionante, cara. Aí você começava a falar de livro. Eu acho que, né, um dos pedais longos, né? Lá no Concretão. Cara, então, ó, eu vou te falar. Foi o pedal onde a gente onde virou, assim, a gente se dava bem e treinava junto. E a gente treinou junto por um meio Iron de 2019. Essa é uma história legal, assim. E foi quando eu conheci o Elton, o João, o Rafa e tal, que são caras sensacionais e tal. E, cara, a gente era próximo, a gente ficou muito próximo durante esse ciclo de treinos. E aí eu lembro, cara, a gente fez uma comemoração, assou uma costela para comemorar essa prova, assim. Tava sentado nós 4 lá onde é a chácara que teus pais moram hoje e tal. E os 3 falando assim, não, cara, vamos fazer o Iron agora vamos fazer o Iron. E daí eu falei assim, olha, rapaziada, Ironman é uma outra conversa. É melhor vocês conversarem bem com a família de vocês, porque, cara, esse negócio não é só o dobro, é um pouquinho diferente. Mas, cara, foi, né? Todo mundo se inscreveu e, né, ignoraram o conselho. Aí a gente tava treinando, já ali no comecinho de 2020, antes da pandemia. Cara, foi o primeiro treino que a gente fez, foi na época do carnaval. Eu acho até foi o training camp. Foi um training camp antes do carnaval, um pouquinho antes cara, semanas antes de explodir a pandemia. E aí a gente teve um treino que a gente faz um pedal indo da fábrica, indo até a mina de extração da Itambé, sabe? De cimentos ali e tal. E aí a gente tava pedalando, cara, e daí no meio do pedal, cara, do nada, cara, a gente conversando, pô, e aí, livro, não sei o quê. E daí eu falei assim, cara, pô, e aí, mas o que você gosta de ler e tal? E daí, o que você respondeu? Pô, falei, tô lendo Escola dos Deuses. Escola dos Deuses. Eu falei assim, cara, não acredito, velho. Você, cara, tá lendo Escola dos Deuses? Daí ele, tô, cara, por quê? Daí eu falei assim, não, você tá falando sério? E, cara, eu jamais imaginava que o Elton ia ler Escola dos Deuses. E aí eu falei assim, cara, mas da onde, cara? Da onde? E agora a gente vai mandar salve para 2 pessoas, né? Mas eu falei assim, cara, mas da onde que você tá lendo isso? Cara, só existe uma pessoa no mundo, cara, que me recomendou a ler esse livro. Daí ele olhou para mim e falou assim, o Raul? Eu falei assim, meu Deus, cara, de onde você conhece o cara e tal? Enfim,
Mundo Pequeno. Mas, cara, são livros, assim, que... Esse é um exemplo de um livro que... Enfim, que me fez super olhar para dentro e entender a minha relação comigo e com o universo, assim, de um jeito muito ímpar. E, cara, eu acho que é nessa hora, assim, cara, que você percebe que alguém também... Outras pessoas também podem viver o que está vivendo, né? E aí, independente do que, assim, né? E aí foi quando eu e o Elton, a gente se aproximou mais e começou a conversar mais e a gente começou a perceber que a gente consome coisas muito parecidas, assim. E aí a gente se aproximou e, cara, a amizade foi dali pra frente, assim. Legal. Mas foi... Aí foi cara, aquela conexão, né? Fala, cara, o cara leu isso. Eu falo, pô, você também leu, cara. E aí você olha e fala, cara, esse cara não vai ler isso. Ou fala, pô, você também não vai ler, cara. E aí vem essa... Porque ele mistura, é uma leitura que fala muito de mundo, ela fala de espiritualidade, ela fala do ser humano na sua essência, né? Uhum, sim. Então, eu acho que essa busca de você crescer, de você se enxergar, né? Através de uma leitura, através de uma... Que uma pessoa já... É um processo de reflexão, de assim, reflexão, bem profundo, né? assim. Quem sou eu para, né? Para falar de leitura com o nosso amigo da Harvard? Exatamente. Para, parece. Certíssimo, né? Mas eu acho que é essa conexão de você... Pô, falamos de Ho'oponopono, falamos de Escola dos Deuses, falamos de PNL, aí começa. Nossa, Então, e daí... aí cada pedal... Tudo isso pedalando, né? Tudo isso pedalando. Pedalando. E não 10 quilômetros, né? Não. E, cara, a gente teve inúmeros pedais que foram assim, e aí por isso, assim, volta e meia a gente acaba falando disso. Esportes, mesmo que individuais, em algum momento você vai acabar treinando em grupos e tal, né? E você vai interagir com pessoas. Então, assim, o próprio Léo que corre, né? Cara, sabe como que eu conheci o Léo? Eu conheci o Léo numa corrida, cara. Olha aí, Conheci o Léo, cara, enfim, um camarada nosso quis montar uma equipe para correr a volta de São Chico e a gente tava na mesma equipe, cara. Então a gente ficou numa van conversando, mas a gente se conheceu mesmo no carro, porque eu fui de carona e aí a gente se conheceu e daí ele, não sei o quê, porque eu escrevi um livro. Eu falei assim, cara, que livro você escreveu? Daí ele disse, não, o Dilema dos Milênios. Então eu falei assim, nossa, cara, que título legal. Tem na Amazon dele? Tem? Daí eu falei assim, então tá bom. Eu falei assim, cara, 5 minutos depois falei dele. assim, cara, eu acabei de comprar, quero que venha autografado. Enfim, e assim foi, cara, sabe? Então, mesmo que esportes individuais, eles te permitem se conectar com pessoas que são muito parecidas. Não, eu acho que... A gente tem que estar super aberto, Tem. mas isso é super possível. E acaba, cara, te conectando com pessoas que são muito parecidas. O Léo falou um negócio agora há pouco e é muito por aí, assim. Naturalmente, quando a gente está vivendo essa coerência, a gente vai se aproximar de pessoas, quer dizer, pessoas que fazem muito sentido vão se aproximar da gente. Pessoas que não fazem sentido, por mais que a gente ame muito elas, elas vão começar a se distanciar. Sim. E acho que também é importante que a gente possa deixá-las irem também, né? Mas, enfim, entender esses movimentos, assim, sabe? Então, cara, essa história desse pedal foi... eu acho que é a lei da atração, né? Da energia tá na mesma frequência. Eu acredito muito em energia. E esse encontro, né? Pessoas que vêm, que ficam, né? Pessoas que passam e todas tem, né? Cada momento, cada pessoa com sua função. E isso seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida do esporte. Mas aquelas que a gente gosta, que a gente sente, a gente fica, carrega aqui, né? Embaixo do braço, do lado, e vamos junto. Então, né? Eu fiz uma analogia no meu casamento, né? No meu casamento também eu gosto de falar. Né? Então, sim, a gente sabe. Eu sei que vocês sabem, quem tá em casa também percebe isso. Sim. Mas daí, minha esposa, não, você não vai falar nada depois, né? Tipo, faz aquela dancinha, entra os noivos e tal. Não, vou falar, pô, tem que agradecer todo mundo que veio aqui e tudo mais. Daí, fiz um discursozinho. Daí, o meu discurso foi justamente isso, sobre as pessoas. Eu fiz uma analogia que a vida é como... Eu e minha esposa gostamos muito de montanha-russa. E eu fiz uma analogia que a vida é igual uma montanha-russa. Então, você tá no teu vagãozinho e o tempo todo tem pessoas que entram, dão uma volta, saem. Entram, dão uma volta. Tem pessoas que entram e nunca mais dão uma volta com você. Tem pessoas que entram, dão algumas voltas e saem, depois voltam. E tem poucas que falam assim, quero ficar nessa montanha-russa. Que daí é... No teu caso, né? A Natasha, teus filhos, que talvez em algum momento eles vão dar vão sair da montanha-russa e vão em outras montanhas russas, né? Porque a gente cria os filhos para o mundo, né? Sim. É o que dizem, pelo menos, ainda não sei, mas, né? Vendo o meu comportamento com meus pais e tudo mais.
Mas eu acho que é justamente isso, sim. Quando a gente está em outras frequências, a gente não tem que manter as pessoas na mesma montanha-russa que a nossa, né? Acho que a gente tem que realmente liberar os vagões para novas pessoas viverem esse momento com a gente, ajudar a gente a construir o que a gente quer construir e a gente ajudar essas pessoas a construir, né? Então, acho que essa questão da frequência e da energia encaixa muito bem com essa analogia que tipo, eu carrego muito na minha vida, né? Eu acho que o bacana da montanha-russa é justamente isso, que a própria vida, né? Tem altos e baixos, né? Então, você tá, às vezes, lá em cima, daí desce e vai. E eu acho que o grande ponto é quem a gente quer que esteja sempre com a gente, né? No nosso vagão. No vagão lado a lado com a gente. Acho que essa decisão talvez seja a mais importante da nossa vida. Assim. E eu acho que a pergunta mais importante é você olhar e falar assim, dessas pessoas, pô, você tem que amar, não amar as qualidades, tem que amar os defeitos, porque a qualidade todo mundo vai gostar. Então, Exatamente. a parte mais, né, eu acho que o ponto X da questão é você olhar para aquele defeito e saber que você também é imperfeito. Todos temos pontos a melhorar. E olhar aquilo, pô, eu consigo conviver com isso, eu preciso, né, normalmente eu preciso olhar para o espelho, né, quando eu estive no Japão ele fala, né, eu visitei um templo lá e ele fala que você precisa, né, o japonês, ele tem essa cultura que ele conhece o poder do fogo, o poder do ouro e o poder do espelho. E aí, quando você está vivendo esses momentos de montanha-russa, que eles sempre vão ser assim, a gente está num momento de montanha-russa com nossos amigos lá no Rio Grande do Sul, né? Então, nossa solidariedade aí a esse momento crítico, né? Todo mundo ajudando da forma que dá. Mas essa montanha-russa que é a vida, você precisa olhar e falar, o que eu posso melhorar, o que eu preciso melhorar em mim e o que eu tenho que aceitar, né? Eu fui numa palestra de uma renomada rede de hotéis aí, mundial, e ela fala que a arte de viver é a arte de conviver. Porque você ficar só com pessoa que você adora, ou pessoas no time que são iguais, cara, não vai rolar. Você tem que ter esse desafio dos temperamentos, esses desafios, mas tem coisas que você não pode aceitar, que, né, a integridade ela tem que ser uma só. Né? A integridade ela tem que ser uma só. Então, acho que é muito legal a gente fazer esse exercício para a nossa vida, que a montanha-russa ela tem esses altos e baixos, mas você aprender a olhar e o que eu posso também melhorar, né? Acho que isso é importantíssimo, importantíssimo. Elton, pra gente não fugir muito, vamos lá. Cara, hoje o Verde Mais está com 4 unidades. Isso aí. 4 lojas. Cara, eu imagino a resposta, mas assim, qual que é a parte mais complexa desse processo, assim? Porque, querendo ou não, a gente está falando de 4 mercados que estão em locais diferentes da cidade, que tem perfis comportamentais diferentes, né? Que tem desde quantidade de pessoas, quantidade de mercados no entorno, assim. Como é que é isso, cara? Como é que é gerir tudo isso ao mesmo tempo? Hoje no grupo, né, somando as 4 Verde, Dalpar, Atacado, a nossa loja online, também temos o e-commerce, a Verde Mais Online, também é uma loja que você tem que ter uma estrutura, você tem que ter pessoas. Então, hoje somos mais de 350 funcionários, colaboradores e time. Então, né, fica um salve aí para todo esse timão aí que está aí. Legal. Mas o nosso desafio de hoje e os desafios do crescimento, de você olhar, é desenvolver pessoas, né? Eu acho que a gente fala isso. Eu ia falar, eu imagino que eu saiba a resposta, mas eu vou te perguntar isso. Mas aí cabe a gente, né, de novo, olhar o que eu posso melhorar na minha operação, facilitar a vida para que eu consiga melhorar o padrão. Então, a gente está vivendo esse momento, né? Do cresce para baixo, que é aquilo que não dá para ver. Então, cresce em processo. Como é que você faz uma gestão de mix, faz uma gestão de ruptura? Pô, isso é uma coisa que eu sempre fico puto, falo com o Lê, que, cara, não pode faltar nada, cara. A gente tem que ter tudo, né? Tudo Ele mais me pergunta, de um só lugar. Você continua indo lá no domingo? Mas e aí? Como é que tá lá? Como é que tá a loja? Viu? Faltou algum item? Me fala falo que eu vou atrás. E aí desenvolver, porque a parte do atendimento, então na padaria, no açougue, de você manter o padrão, a gente está falando de seres humanos. Então, o desafio é como é que eu capacito, como é que a empresa empodera para criar equipes autogerenciáveis, que na teoria é maravilhoso, mas na prática, né, a gente precisa trabalhar com isso. A autogestão é muito difícil. A autogestão é muito difícil. Então, seja num nível acadêmico, que você tem um professor que precisa crescer na carreira, seja eu pegar o primeiro emprego, porque o supermercado, o varejo, ele tem muito primeiro emprego. Então, como é que você pega? E hoje eu tenho orgulho de falar que já ajudei pessoas que começaram de baixo e transformaram-se em gerentes, pessoas que eu ajudei com capacitação,
com cursos, com autoconhecimento, para que elas evoluam, né? E eu acho que um dos motes que a gente está na vida é crescer moral e intelectual, para que a gente capacite elas para que consiga fazer um crescimento sustentável. Muitas vezes a gente precisa, né, ter fé. Sim. A gente precisa, né, Sim, acreditar que vai dar certo, porque a hora que tem dias que, né, hoje a gente está com 30 vagas em aberto, não consegue. Vai, começa. Ih, você vai ter muito papo com o Léo. A gente vai, Já Eu tô com 3 e já não tô conseguindo. Eu tô surtado com 3. Tipo, Sim. a empresa tem 15 funcionários, Cara, eu já tô 15 dias, 20 dias atrás, estava a Flávia sentada aqui e eles falaram a mesma coisa. Isso daí tá difícil. Mas e aí cabe um fórum nosso de empresários, de pessoas do bem, para discutir e como é que a gente faz para melhorar essa nossa capacidade humana, né? Nosso capital humano. Porque sem pessoas a gente não faz nada, né? Sim. E como diz a Bíblia Diniz, toda empresa e qualquer negócio é pessoa e processo. Então, ou o processo está errado, ou a pessoa está errada. Como é que a gente transforma um processo num processo que seja padrão para conseguir capacitar mais as pessoas? Então, o grande desafio nosso e de grande parte dos empresários aí são as pessoas. Vou fazer primeiro um parênteses, depois eu vou fazer uma outra pergunta que vai sair um pouco desse tema. Mas o primeiro parênteses, cara, você citou o nome talvez do cara que foi o cara que escreveu o livro, que foi o primeiro livro que eu li com prazer, que foi a biografia do Abílio Diniz e tal. Nossa, isso foi lá em 2006, 2007. E, cara, quando eu li aquele livro, assim, eu vi a história do cara, assim, e eu acho que ele é um mega exemplo do que a gente trata aqui no podcast, assim, né? Nesse livro, nossa, ele falou desde o sequestro, falou, porra, de quando caiu o helicóptero, né, do João Paulo, e falou muito do João Paulo, do Pedro Paulo, falou, pô, sabe, o livro é maravilhoso, assim, e daí você... É difícil você conseguir entender o que está dentro da cabeça de um cara tão genial e tão fora da curva quanto foi o Abílio Diniz, assim. Então, ele é um baita de um exemplo, assim. Concordo. Nossa, ele é um monstro, assim, né, cara? Brasileiro. Mas, cara, mudando totalmente de assunto. Quando você vai no Verde Mais, qual é a coisa que você mais gosta do Verde Mais? A nossa bandeira, ela é o nosso horti. O hortifruti, ele tem que ser o nosso cartão postal. Então, você chegar na loja e ver aquele hortifruti colorido, aquele hortifruti, né, cheiroso, com uma variedade, com mix, então, acho que esse cartão postal que é o hortifruti, que é a nossa bandeira, ele é uma das minhas preferidas, né? Talvez por isso ele fica logo na entrada, né? Por isso, é um dos, né? Imagina. Assim, né? E o varejo, né? A gente tem a reposição, a conveniência e o abastecimento. Então, abastecimento, o cara vai nos gigantes, vai no atacado. Então, a gente fica a reposição com a conveniência. E aí, essa conveniência, porque as lojas, né? Ela tem esse formato menor, mas você chega lá e encontra tudo o que você precisa. Então, essa é uma das bandeiras nossas. Então, é hortifruti, é açougue, bebidas, né? Granel, que a gente trabalha bem também, e a padaria que... E é um granel fracionado, assim, né? Isso, ele é diferente, assim. É um granel que você já tem porções, a gente teve que migrar, antigamente a gente tinha aqueles potes que servia, a menina pedia, mas aí com a pandemia a gente evoluiu para os potinhos já prontos, pré-pesado, e a gente faz essa disponibilidade lá dos itens. Eu queria perguntar, você citou várias vezes a Natasha. E daí eu queria perguntar aqui, entender um pouco mais o quanto e como ela foi esse ponto de inflexão, de mudança, de crescimento. Porque você fala dela com carinho, com esse assim, tom, tipo, assim, exatamente, sabe? assim, tipo, depois da Natasha. E eu falei, cara, tipo, a gente sabe da importância dessa cumplicidade no relacionamento pra vida como um todo. Quando você falou da roda da vida, né? Sem dúvida, essa área é uma área que, se tá bem, tudo se ajeita, né? É uma das principais áreas. Então, eu queria entender um pouco dessa história. Que, né, eu tenho certeza que somos 3 pessoas que têm esse mesmo... Sim. Se essa área tá tudo certo, tá tudo certo. Quero mandar um beijo, quero mandar, né, um salve para minha esposa, para Natasha, e falar que, né, desde o primeiro momento que eu conheci ela, que eu tive essa, né, que a gente se conheceu, que a gente viajou, que a gente teve, foi muito intenso, né, tudo muito intenso. E eu sabia que se fosse para ser a mãe dos meus filhos, seria ela. Então, acho que esse ponto de você confiar na pessoa, de você olhar e ter essa conexão, essa afinidade, né? Todo relacionamento ele vai ter, né? Vai ser a montanha-russa.
Mas a hora que você confia, que você tem Eu escutei ele falar isso quarta-feira. Ele falou exatamente isso, quarta-feira. Você vai, entendeu? Você vai olhar e vai, puta, essa pessoa que eu quero estar do meu lado. E aí você ter uma pessoa que você possa discutir, que você possa trocar figurinhas, que você divide as dores, divide sonhos e vive esses sonhos, né? Então, desde a nossa primeira filha, do nosso primeiro apartamento alugado, depois de abrir a loja, trabalhar um monte. Eu cansei de, né? A gente tem sushi na loja. Eu cansei de almoçar sushi lá no Xaxim. Então, depois de 1 ano e pouco, eu fiquei 1 ano sem comer sushi, porque eu só almoçava aquilo. A gente só tinha, né, uma refeição rápida e eu comia sushi na loja. Eu trabalhava das 8 às 8, virava final de semana. O supermercado não fecha nunca, né? Nós fechamos 4 vezes no ano, que é dia 1º de maio, que é dia 25, que é dia 1º de janeiro e domingo de Páscoa. Então, não fecha. Nosso negócio é intenso. E ela sabe disso. Ela consegue viver, ela consegue aceitar. Lógico, ela quer mais presença em casa, né? E isso é crucial. Então, quando você tem uma pessoa que te apoia e divide e vive os sonhos com você, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. E aí, voltando, então, né? Teve a Vicky, fui para o apartamento alugado, depois comprei esse apartamento, né? Financiei, aí consegui pagar o financiamento, e aí daí, mais um filho, veio o Arthur. Já 2, né? Ok, e aí, vai ver a Clara. Agora não cabe mais, né? Não cabe mais no carro, não cabe mais na casa. Aí, o que você vai fazer? Vou pegar a Kombi no mercado para botar a criançada. Então, você vai, vamos trabalhar, vamos expandir para que isso gere, né? Gere receita. A casa, o carro. Sim. Porque são objetivos que fazem você, né, você evoluir. Então, eu agradeço muito, né, a Natasha e todos os meus filhos, a minha família, meus pais, meus sócios, que são fundamentais, meus amigos, que fazem o que é hoje, né? Então, um beijo, meu amor, bacana. Natasha. Cara, é legal. É muito legal, assim, escutar você falando, assim, dela e tal, né? Ela, enfim, né? Eu já conversei muito com a Natasha e ela também morre de orgulho de você. É muito legal ver a forma como vocês lidam com as coisas um do outro, assim, né? Cara, eu e a Natasha, a gente viveu intensamente 11 horas da nossa vida, porque... Quando ele tava fazendo o Ironman. Sim, daí, cara, a Natasha com um barrigão gigantesco, assim, cara, Clara não tinha nascido ainda. E daí, e aí a Alice também, né, a esposa do João, e aí, nossa, cara, e chovia, Chuva naquele Iron, cara. E daí, nossa, a Natasha grávida. E aí, ó, eu falo, na segunda volta do pedal, cara, isso aí foi uma coisa marcante. O primeiro Iron, 70.3 de Floripa, eu vivi o chamado Flow, quando eu encostei na mão da Vicky. Na última volta, eu bati na mãozinha dela, tem uma foto disso. Então, aquilo ali, para mim, foi uma coisa, assim, épica, que vocês tenham certeza que vocês vão viver isso também. Né? Já viveram de outras formas, quando você tem um filho, ele é de outra né? E aí, a Clara, na barriga da Natasha, eu estava na segunda volta. Cara, eu mentalizei, né, a Clara, assim, e fui conversando com ela. Me arrepia, cara. Fui falar, filha, papai tá aqui, papai vai dar a segunda volta. E fui falando, cara, foi uma ligação, assim, eu fiquei, acho que, umas 3 horas mentalizando e conversando com ela. Coloquei ela na minha cabeça, né, e fui falando com ela. E acho que hoje essa ligação que eu tenho dela é muito disso, sabe, desse dia. Foi muito marcante. Até emocionante, né? Sim, com certeza. Claro. Até emocionante. Não, então, e foi um dia muito especial, assim, Foi. Cara. Foi um dia muito especial, assim. Então, e é muito bonito, assim, a gente poder viver isso, assim, né, com as pessoas que a gente tem carinho e tal, porque, cara, essas coisas são muito reveladoras, assim, né, e mostram muito, assim, né, então... Mostra a nossa essência, né, o que tem de mais, né, de mais puro. Com certeza. Não tem a gente já falou sobre isso aqui em outros episódios, cara, e é um negócio, o esporte, ele...
você se apresenta para as pessoas sem crachá, né, cara? Assim, então, você conhece a essência, assim, das pessoas e quando a gente, né, fica anos e anos convivendo, assim, com essas pessoas, isso se transfere para as famílias também, né? Então, cara, você começa a conhecer as famílias das pessoas e, né, e a coisa vai acontecendo. Então, é muito bacana, assim. Então, ver o Elton falando, assim, desse jeito, enfim, né, eu tava de camarote assistindo isso e foi muito especial, assim, né? Da mesma forma, assim como, cara, lembro, depois que ele terminou a quarta volta e tava indo pra chegada, assim, cara, eu lembro de eu correndo com mochila nas costas, assim, correndo do lado dele e falando assim, porra, cara, olha, acabou, cara, é só passar. Só ir agora. Passar no pórtico. É só ir. E então, assim, é maravilhoso, assim, cara, a gente poder dividir essas coisas e ver o quanto essas experiências são transformadoras. Então, eu sempre vou ser um super incentivador, primeiro das pessoas se conhecerem a esse ponto, né? Eu acho que ninguém precisa fazer Ironman, ninguém precisa correr maratona, ninguém precisa nem gostar de fazer dessas atividades que a gente faz, mas as pessoas precisam gostar de se conhecer, assim. E achar um esporte, seja o vôlei, seja o futebol, tem que achar um esporte, cara. Eu acho que, né? E, né, vivendo o Iron, né, tenho que agradecer ao Lelê aqui publicamente, que foi um dos grandes, né, parceiros de treino. Pô, isso aí não teve preço, cara. Tem coisas na vida que não tem preço. Sim. Né, que é você se doar, que é você estar ali junto, pô, você fazer um pedal de 6, 7 horas. Nós fizemos um de 200 quilômetros, fomos para Paranaguá. Descemos. A gente foi até o Porto, deu uma volta no Porto e voltou para Curitiba. Voltou, sol, cara. Pô, um sol. Teve o outro pedal do dia da névoa lá, tava um frio, cara. Tava um frio assim, olha, cara. Falei, vamos voltar. Que bom que você não falou o que você pensou, porque já a Natasha ia te matar hoje. Aí ele falou, pô, vamos, cara. Então aí entra você tá do lado de pessoas que pô, te levam para cima, te levam para outro patamar. Então, né, meu agradecimento, Lelê, que acho que você, você foi um dos grandes, né, parceiros ali que fez eu realizar um sonho, que fez fazer essa prova. E aqui fica o nosso, né, qual que é o próximo desafio, né? Você vai ter o Iron daqui duas semanas, né? Qual que vai ser? Léo, vamos buscar o próximo, né? Sim, exatamente. E é isso, né? Vamos buscar o próximo. Assim. Vamos buscar o próximo. E não precisa ser uma coisa tão grandiosa, né? Assim, não precisa ser um Ironman, não precisa ser um triatlon, não precisa ser nada. Assim, tem que ser alguma coisa que seja relevante na vida, né, das pessoas. Assim, você só tem que se conhecer para descobrir o que é relevante para você. E são pequenas conquistas, né? Porque acho que é legal a gente dosar. E isso é um aprendizado do Iron, que você... Pô, como é que você vai fazer 180? Pô, você vai fazer uma perna de 90. Você vai fazer outra. Como é que você vai nadar 3.800? Você vai numa boia, depois você vai para outra, depois você sai. E a vida você vai dosando. Você tem que traçar. Pô, eu quero ter essa ambição. Porque se você não tiver, você pode, né? Pode ir para lá, pode ir para lá. Sim. Mas se você tem esse objetivo maior, esse propósito dentro de você, você consegue alcançar. Tudo é possível. Ainda mais quando você está com pessoas que também vivem aquele propósito e te apoiam. Então, isso é o limite. Legal, Elton. Mas, cara, então, hoje, diz aí, como que tá o Elton hoje? Hoje o Elton tá aí cuidando dessa montoeira de loja e de coisas e tal. De filho. De filho, né? E essa vida toda. E aí no esporte você também tem alguma coisa que você vai fazer logo? Aí eu acho que cabe, né? A gente pegar um link aí que falamos do livro da Escola dos Deuses, um de tantos que nós, né, já dividimos e já compartilhamos, que é o, né? Nós temos os papéis hoje, né? Então, é o papel de pai, é o papel de amigo, de marido, de empresário, de servir a sociedade, né? Então, acho que a gente precisa, né, todas essas áreas, ter propósitos bem definidos e bem claros e saber que uma hora você vai ter que desequilibrar o trabalho. Tem hora que você vai ter que desequilibrar um pouco mais para a família. Você vai ter que, né? E aí você vai equilibrando. Então, né? Eu tenho isso como, né, como mantra de você ter pequenos desafios, pequenas doses para você ir conquistando, para você ir trabalhando esses papéis, né? E você entender qual que é o papel do Elton pai. Pô, eu preciso ser mais presente. Eu preciso fazer uma refeição. Então, hoje eu faço uma refeição por dia com meus filhos. Ou se eu não fizer de manhã, que eu saio cedo, eu faço à noite. Então, eu tenho esse compromisso. Então, na empresa, qual que são os papéis? Que reuniões que eu preciso fazer, que pontos, que indicadores que eu preciso trabalhar. Esporte, qual que é o volume que eu quero fazer? Pô, tem horas que dá aquela, né? Pô,
Fica ali Tem semanas que você dá aquela desequilibrada. Mas é vestir e trabalhar dentro desses papéis que a coisa vem junto, né? O link que o Léo fez ali da evolução, né? Que a gente falou do foco, ele é transcendental. Com certeza. Muito bacana, cara. Muito bom. Muito bom. Cara, a gente tem algumas rotinas aqui para encerrar estes belos momentos que a gente cria com as O pessoas. podcast é novo, mas a gente já parece tem que nossos faz há hábitos. 10 minutos que nós estamos falando. Então, cara. né? É o que eu falei pra você, é uma conversa descontraída, Meu né? Deus do Daí céu, o tempo cara, voa. a gente falou 10% da... Né? Então, a gente sabe. Mas eu vou cobrar aquele convite ainda de Cara, fazer a gente fazer um podcastzinho lá. Podemos fazer essa... Fiz essa provocação e ela vai ser bem-vinda. Porque dá pra fazer mesmo. Acho que é super bem-vindo. Acho que a gente pode fazer uma roda, né? Fazer uma mesa redonda. Chama mais pessoas Né? e tal. Tem várias possibilidades. Falar desses desafios que a gente tá passando, né? De Isso. pessoas. Isso. Tudo, então, E, cara, mas vamos lá. A gente tem algumas coisas que a gente costuma fazer aqui, assim. E uma primeira... Claro, a gente já falou várias... a gente citou vários livros e falou bastante sobre livros aqui hoje. Mas, assim, Elton, se você pudesse indicar para alguém que está, sei lá, começando nessa trajetória ou que se identificou com a nossa conversa e tal, se você pudesse recomendar um livro, o que você recomendaria para as pessoas? Cara, tem vários, né, cara? Falamos aqui do Escola, dos Deuses. Eu gosto bastante de Jordan Peterson, né? A gente já falamos do Pedais de Sapiens. Eu acho que biografias, eu gosto muito de biografia. Então, a história da Abílio Diniz, Sonho Grande. Sim. Né? Eu acho que a história A Semente da Vitória, Nuno Cobra, que tem link com o do Abílio Diniz, né? Então, tem link. Sim. Cara, são inúmeros. Eu acho que, né, fica esses 5 Esse aí. monte de Esses 5 aí, né? E eu tô numa fase agora que eu tô com 3 leituras, mas eu não tô conseguindo evoluir. Porque, né, preciso achar esse tempo. Cedo eu tô treinando, à noite você já tá com algum compromisso, aí vem a criançada. Então, eu tô descobrindo o horário melhor da leitura. E acho que é bem fundamental para o nosso dia a dia. Com certeza. Sim. E a outra pergunta que a gente sempre faz aqui no final do podcast, né, que infelizmente está se encerrando, fico feliz que você tenha gostado, que o tempo tenha passado rápido. Pô, foi sensacional. E é justamente isso. Quem você acha que seria bacana estar aqui, né, num episódio futuro, vivenciando exatamente o que você está vivenciando hoje aqui com a gente? A gente tem que fazer o convite pro João, né, cara? Vão ter que vir aqui. Sim. Vão ter que falar da história aqui. O João. Então, que é o que te convidou pro triatlo. Que começamos no triatlo. Já temos uma amizade aí de mais de 20 anos. Que bacana. Combinadíssimo. Muito bom. Meu querido, então só me resta te agradecer imensamente. Muito obrigado por estar aqui, por se doar o teu tempo, estar aqui falando, produzindo um conteúdo que muitas pessoas vão poder ouvir, os teus filhos vão poder ouvir daqui claro, a Vicky que já entende vai poder ouvir isso agora, né? E os pequenos logo vão ter maturidade para escutar e perceber tudo e, enfim, morrer de orgulho do papai. Então, assim, cara, te agradeço por você estar aqui, por você doar teu tempo, por você ser tão transparente e cara, e falar com tanta leveza, tranquilidade e abertamente, assim, sobre como tudo isso foi para você e como é o que você tem hoje, assim. Então, obrigado, cara. Obrigado por você estar aqui, obrigado pela amizade. Obrigado, né? Vocês dois pelo convite, né? Por vocês estarem fazendo esse movimento que fantástico. Eu acho que escutar histórias, escutar verdades, né? Escutar as dores, né? As batalhas, acho que faz toda a diferença. Então, parabéns a vocês. Obrigado mais uma vez, né, pelo convite. E tenho certeza que, né, no aniversário da Vicky, ela vai... Não, o papai fez o podcast. Com certeza. E aí fica, né, o convite de... Né, eu estava lendo uma passagem de um livro, né? E ele fala, o que é ser bem-sucedido? Aí uma das teorias, ele fala, seu filho reconhece como o melhor papai do mundo. Acho que isso é ser bem-sucedido. Agora eu que fiquei arrepiado aqui. Agora eu que fiquei arrepiado. Então, são passagens, são coisas assim que a gente vai levando para a vida. Com certeza. Valeu, pessoal. Obrigadão. Então, obrigado só para fechar. Então, obrigado de volta por aceitar participar aqui do podcast. Um aprendizado em todas as esferas da vida. Então, foi um prazer conhecer um pouco da sua história aí, que com certeza tem muitas outras histórias, né, aí que a gente não pode contar aqui hoje, mas foi, cara, incrível esse bate-papo. Leve, inspirador, então foi super bacana. Tenho certeza que o pessoal de casa aí vai estar gostando muito.
E, cara, de volta, muito obrigado aí por compartilhar a história. Esse foi o 7º episódio do The Dark Place Podcast. Não esqueçam de seguir a gente, curtir, compartilhar, porque tudo isso que a gente está fazendo é por vocês também. Avalia com 5 estrelas, segue, liga sininho. É isso aí. Bora multiplicar isso aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu. Valeu. Até mais.